Na verdade, Deus Pai Todo-Poderoso é onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo. Ele é onipotente. Ele sabe o nosso início, Ele sabe o nosso fim. E a gente tem que entender que todos os personagens da Bíblia, de Abraão, Moisés, Davi, todos eles foram seres humanos e foram falhos. E eu quero que vocês botem mais uma coisa na cabeça. Deus nos enxerga pelo sangue do Cordeiro, mas Ele também nos enxerga como Ele nos preparou para estar no final. Não importa como nós estamos hoje, importa o que Deus colocou para a nossa vida. Abraão, o pai da fé, ele nunca pecou? Ele sempre teve fé? Ele creu na palavra de Deus do início ao fim do seu chamado? Ele começou tardiamente, com 76 anos. E escutou da boca de anjos: tu e Sara terá um filho. E o que ele fez? Sara riu. Eles tiveram um filho antes do filho que Deus tinha prometido. E este homem, Abraão, é o pai da fé. Eu quero que vocês entendam, irmãos. Eu quero que vocês reflitam hoje, depois quando vocês saírem daqui, o que Deus tem com vocês. Primeiro, nunca é tarde. Aleluia. Segundo, se for com Deus, tudo é possível. O mar se abre, a figueira seca, o filho nasce, o morto ressuscita. Aleluia. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Eu quero dizer para vocês que os filhos de Deus estão acostumados com palavras macias, que não edificam, e assim eles não vivem a promessa. Porque Deus tem promessa em cada uma das nossas vidas. Qual é o problema? O problema é que em determinados momentos as pessoas se olham e dizem: ah não, onde eu estou, daqui não tem mais nada. Ei, a figueira seca se Jesus mandou, mas se Lázaro quiser, ele não levanta. Mas se Jesus mandar, ele ressuscita. É esse Deus que eu sirvo, é nesse Jesus que eu creio. A pergunta é: você crê em qual Jesus? Porque o problema é que hoje os filhos de Deus, eles querem uma palavra mais leve, que tem menos entrega, que tem menos renúncia, e assim também tem menos bênção. A gente tem que entender que a nossa caminhada é única para nos transformar em quem Deus quer no final da nossa vida. Aleluia. Nós podemos ser maravilhosos hoje, ou a gente pode estar no buraco, mas Deus sabe aonde a gente está. E Deus sabe por que Ele nos deixou chegar ali. A gente tem que ter mais cuidado, pastora, quando a gente está no alto. Porque Davi, quando estava se achando, olhou para baixo e pecou feio. Abraão, quando foi caindo, ele fez a sua caminhada para chegar no ápice da sua vida. Deus escolheu Abraão como pai da fé, porque ele sabia que no momento que fosse pedido para ele sacrificar o seu Isaque, ele ia caminhar chorando, mas ele ia entregar. Aleluia. A pergunta que eu te faço agora, antes de ler Gênesis 22, você está disposto a partir de agora entregar o seu Isaque? Ou você vai continuar com ele embaixo do braço, dizendo que Deus não pode te restituir? Eu imagino Deus olhando para Abraão e falando, e acontece que depois dessas coisas, Deus pôs à prova Abraão e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Toma agora o teu filho único Isaque, a quem tu amas, e vai para dentro da terra de Moná, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, a qual eu te direi. Você já parou para pensar o teu filho amado, querido, aquele que Deus profetizou na tua vida, que demorou mais de uma década para nascer, e quando você está curtindo a bênção, Deus te olha e diz: holocausto. Holocausto não é se desapegar, não é deixar o filho ir embora, não é deixar ele viver a vida dele. Não, é você fazer uma cama de madeira, amarrar os pés e as mãos dele e sacrificar, e depois tocar fogo. Você entende o que é uma caminhada de um pai com um filho carregando
o que vai matar e queimar o filho dele? Naquele momento, no final da caminhada de Abraão, quando ele ia virar o Abraão pai da fé, que ele estava ali sozinho conversando com o Senhor. E aí, pai? E quando ele está lá pronto para fazer o sacrifício, que ele entende, não, é promessa de Deus. Se eu matar, ele sai daqui vivo. Se eu queimar, ele restitui. Não importa! Glória a Deus. É verdade. Não importa! Se Deus prometeu, Ele vai fazer, mas Ele quer saber se a tua promessa vai ser mantida, se a tua obediência vai continuar. E pastor, eu vejo muito o pessoal que quer dizer assim, mas Deus não precisa testar o nosso coração. Verdade, Ele sabe qual vai ser, mas Ele precisa nos ensinar. A pergunta que eu te faço é, durante o processo você vai ficar deitado, chorando, ou você vai levantar e aprender o que você tem que fazer? A pergunta que eu te faço é, você vai caminhar e se transformar quem Deus sabe que você pode ser, ou você vai perder a tua vida comendo farinha com açúcar e chorando num copo? A pergunta que eu faço é individual e a resposta eu não quero saber. É uma pergunta para você e para Deus, porque você vai responder todos os dias. Quando você tropeçar, porque todos tropeçamos. A gente lembra que Abraão, que Davi, que Salomão, todos tropeçaram. Mas que a gente seja mais como Davi do que como Salomão. Ah, pastor, agora feito complicou. Salomão, o homem mais inteligente da terra. Quem quer ser como Salomão? O homem mais inteligente da terra, aquele que foi o homem mais rico. Quem quer ser como Salomão? Eu vou dar para vocês uma dica, sejam como Davi. Por quê, pastor? Porque Salomão, no final da vida, adorou outros deuses. Adianta você ser o homem mais inteligente do mundo e no final se desviar? Que a gente seja como Davi, não adúlteros, mas aquele que todas as vezes que tropeça, se joga e se humilha, e depois que está tudo feito, levanta e continua. Ela já estava preocupada ali como Davi, não, pastor, né? Não essa parte de Davi, essa parte a gente esquece. Mas que a gente tenha o coração de Davi, aquele que sempre se alegra no Senhor. É verdade. E já que nós estamos em Davi, pastor, eu tenho que falar uma parte que me chama muita atenção. Duas coisas Davi nos deixou muito fácil da gente lembrar. Quando Davi estava alegre, dançava, e apontavam e julgavam ele. Mas qual foi a passagem que apontou e julgou ele, que estava do lado dele? A esposa. O mundo vai te bater o mais próximo possível, porque se bater, imagina um funcionário de Davi. Você está bêbado, Davi? Castigo nele. Agora, a esposa pode chegar e dizer, tu estava bêbado, fazendo um fiasco. E ele dizendo, não, é para o Senhor. E quem é que respondeu por Davi? O Senhor. Aleluia. A gente não precisa responder para o mundo. Nós não precisamos nos defender, pastora. Nós temos que fazer uma coisa, dia e noite sem parar. O que nós temos que fazer? Vigiar e orar. Glória a Deus. Mas olha que interessante, vigiar antes de orar. Por que vigiar antes de orar? Adianta orar sobre princípio quebrado? Não. Adianta orar depois de você ter deixado o diabo entrar? Não. Eu vou desonrar meu pai e minha mãe, vou tomar uns golosinhos, vou ficar muito louco e depois eu vou botar meu joelho no chão e vou orar. Adiantou? Nada. As nossas ações terão responsabilidade. Somos responsáveis por tudo que nós fazemos. A pergunta que eu te faço agora é: o que está te colocando um pouquinho desviado do Senhor?
Às vezes é a esposa, a gente idolatra mais ela do que ao Senhor. Não é o meu caso, ela já reclamou disso. Mas ela lembrou que ela orou por um homem que adore a Deus antes dela. Então, ela que reclame com o pai. Às vezes pode ser os filhos, às vezes é o futebol. Eu nem estou falando em drogas, eu nem estou falando. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando nós colocamos o mundo antes de Deus, o vazio se forma. E quando o vazio se forma, aí a gente vai para os ansiolíticos. Aí nós vamos para as drogas, para a prostituição. Por quê? Porque a gente libera endorfina por 1 hora, por 40 minutos, até a gente apagar, e no outro dia a gente acorda um pouco pior do que estava antes. Porque a gente sabe que a gente errou. E aí tem o ciclo de Davi. Você pode se jogar no chão e dizer: Senhor, errei, me levanta, me ajuda. Ou você pode fazer o ciclo de Salomão, se achar o cara mais inteligente e continuar ajoelhando para os outros deuses. A escolha é pessoal, a escolha é única. Não tem como eu fazer para vocês. A minha parte é trazer a palavra de Deus, um verbo rasgado, a letra da palavra, e que o Evangelho frutifique em vossos corações. Que o Espírito Santo de Deus dê entendimento da palavra. E que a gente lembre que nosso Senhor Jesus Cristo, pastora, pediu uma coisa, que se resume em uma coisa: amor. Como é que a gente ama os irmãos? Como é que você vai demonstrar, irmão, amor pelo seu irmão? Servindo. Aleluia. Servindo. Ah, pastor, me prova na Bíblia que o senhor gosta de Bíblia. Provo. Jesus Cristo, antes de ir para o Calvário, antes de apanhar, fez o quê? Foi lá no Pai e disse: Senhor, eu sei que eu vou, mas deixa eu fazer o teatro aqui para ensinar eles. Se for possível, afasta do cálice, se não me dá que eu pego de golão. E depois ele fez o quê? Toma minha comida, toma o meu vinho, dá aqui teu pé. E agora eu vou morrer por vocês. Ele não sentou na cadeira e disse: olha galera, eu vou passar agora uns 2, 3 dias ruins, vou tomar uns tapas na cara, a galera vai me judiar, então eu vou ficar aqui descansando de boa, e aí vocês me trazem uns banquetes. Não, ele disse: ó, seguinte, vou apanhar pacas, vou morrer por vocês, mas antes de mais nada eu ainda vou servir vocês. O que Jesus Cristo fez do início ao fim, do seu ministério? Serviu, sem olhar a quem. É verdade. Mas ele curava todo mundo, pastora? Ou ele curava quem buscava ele incessantemente? Dizia o cego na sua volta: Jesus! E o mundo dizia: cala a boca, não enche o saco. Jesus! É verdade. É verdade. A mulher do fluxo de sangue, eu imagino ela, que nem uma pastora assim, ó, magrinha, fininha, sem força, e a multidão lá de homem, ó. Mas ela tocou. A pergunta que eu te faço 3 hoje é: quando você está com um problema, você busca Jesus incessantemente ou você busca apagar o seu fogo em outro lugar? Você vai fazer fofoca com a sua esposa, você vai choramingar com os seus filhos, você vai encher a cara no boteco, você vai jogar futebol, você vai ficar deitado na cama se fazendo de vítima, ou você levanta e clama ao Senhor? Glória a Deus. É o posicionamento do crente que vai modificar a tua vida. É o teu posicionamento que vai trazer vida para a tua descendência. É você escolher dia e noite sem parar, melhorar. É você caminhar buscando o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus Cristo subiu depois do Calvário, mas ele falou: irmãos, eu vou, mas eu deixo com vocês o ajudador. Glória a Deus. Por que você não clama por ele dia e noite sem parar? Talvez ele já tenha batido na tua porta e tenha dito: ei, eu quero entrar, mas é que com essa música que você escuta eu não posso ficar contigo. Desculpa, olha só, eu e esse teu grupo de WhatsApp da família, eu e o teu grupo de WhatsApp dos teus amigos, não tem como, porque o que os teus olhos veem, o Espírito
Espírito Santo de Deus também vai enxergar. É verdade. A pergunta que eu te faço é, quando você sai daqui, porque aqui todo mundo é santo, todo mundo é crente, todo mundo louva, quando você sai daqui, no teu secreto, eu posso pegar o teu WhatsApp para dar uma olhadinha? Eu não vou olhar. Mas a pergunta é, você quer pegar o meu? Você quer navegar no meu Instagram? Você vai ver o que eu estudo. Tem gente que não deixa a esposa ver o celular. Se a esposa não pode ver o celular, você imagina se o Espírito Santo pode. Ô pastor, não adianta eu vir aqui pregar para vocês, vamos impor as mãos e vamos curar os cegos, os enfermos. Se você não tem moral para fazer isso, você não vai conseguir impor as mãos. E impor as mãos é para quem caminha junto com Jesus, e Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, não os caminhos, é o caminho, a verdade, a vida. Não mentir, não beber, não falar bobagem, não maquinar o mal, ser uma boa pessoa. Ah, seu pastor, está tudo torto, nada funciona. Mas se você está andando no caminho torto, nada vai te endireitar. É verdade. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, Ele endireita as tuas veredas. Glória a Deus. Se a gente conhece a palavra, se a gente vive a palavra, a gente não choraminga, a gente muda a atitude. É verdade. Vigiai e orai. Vigiai o quê? Você, o diabo está ao teu derredor, você não tem luta com ele, você tem luta com a tua carne. Você não precisa ficar brigando com o mundo, ele jaz no maligno, mas Jesus já venceu o mundo. Agora, se você não se fecha, se você não se blinda, se você não se protege, Jesus diz, vai ter que pagar. A pergunta que eu te faço é, a quarta do dia, da noite, você está pegando cheque em branco com Deus? Opa, alguém gostou dessa história? Eu tenho milhares de pecados, então eu tenho que pagar esses pecados. E eu estou em busca de cheques para pagar. Como é que eu pego esses cheques? Salvando quem está lá fora. Todas as vezes que Deus me dá, eu pego um e digo, vem para cá, meu irmão. E quando a gente salva alguém que está lá fora, uma multidão de pecados te é remido. Aleluia. Nós temos que viver a palavra, não se preocupar com o mundo. Quantos filhos de Deus buscam coaches, mentorias? A melhor mentoria do mundo. Aleluia. A única que funciona do início ao fim. Se alguém tiver um cheque em branco para cobrir do papai, me avisa que eu queria ver esse cheque. Se alguma vez ele deixou algo que ele prometeu para ti e não fez, me avisa que eu quero ver. Eu nunca vi alguém ter alguma coisa contra o Pai. O que eu vejo são outros deuses, o que eu vejo são outras religiões se dobrando ao nosso Deus. E é sério que você vai procurar um psicólogo, um coach, antes de ter a palavra do Senhor? Quando a gente estava vindo para cá, eu e a pastora, a gente estava conversando. Como é difícil os filhos de Deus entenderem a coisa mais simples do planeta Terra. Qual é a coisa mais simples do planeta Terra? Deus acima de tudo. Estou com um problema, eu recorro a Deus. Estou com uma bênção, eu agradeço a Deus. Deu tudo errado, eu recorro a Deus. Irmão, o que eu preciso fazer para as pessoas entenderem? Se tu é filho de Deus e não está dando certo, não ir na igreja não vai te ajudar. Se tu é filho de Deus e as coisas estão travadas, tu ficar segurando a bênção do outro não vai te ajudar. Se tu está com um problema na tua casa, ao invés de você servir para os irmãos, você ficar recorrendo ao mundo, à droga, a ansiolítico e retendo os negócios, não vai funcionar. Esther estava com um problema. O povo judeu ia ser aniquilado. E eles estavam sob o jugo de um rei que não era cristão.
Alguém já leu Esther aqui? Eles morreram? Não, né? Você acha que aquele Deus não é mais atuante hoje? Você acha que aquele Deus era mais poderoso do que o Deus de hoje? Mas o povo de Deus continua sendo cada vez mais mole. O que eu quero é que a gente comece a caminhar no caminho que é Jesus. É um caminho. Esse é o caminho. Mas olha que coisa interessante, a gente tem que entender que a porta fica estreita no final. Porque se a gente chega para Jesus, a gente olha e diz, é impossível, eu não passo ali naquela porta. Mas Jesus diz para cada um de vocês, eu não te convidei para passar na porta agora, eu te convidei para caminhar comigo. Aleluia. E conforme a gente for caminhando, a trilha vai saindo, o lixo vai saindo, e nós vamos aprendendo a palavra. É verdade. Porque quando nós chegarmos na porta, para a glória de Deus, todos estarão passando pela porta. Mesmo elas sendo estreitas. Alguns vão passar sim, outros vão passar batendo palma. Se eu passar, meu irmão, não importa como, eu quero ver todos lá do outro lado. Essa que é a diferença. Mas eu vou lembrar vocês de novo, a gente não começa o caminho pensando na grande obra. A gente não começa o caminho pensando em, eu vou caminhar sobre as águas, eu vou ressuscitar mortos, eu vou expulsar demônio. Começa o caminho fazendo o básico. E o básico é amar o outro. E amar o outro a gente faz servindo. E a gente faz servindo sem mentira. O grande mal que está afligindo os filhos de Deus é aquela mentira pequenininha. Mas eu nunca vi na Bíblia que existe um pecadinho, um pecadão. Tem coisa que Deus abomina, tem coisa que Deus abomina muito mais. Mas mentir, comer demais e beber é tudo meio igual, irmão. É verdade. E não mentir é complicado. Mas você entende que a gente tem que fazer a coisa básica? Deus não está pedindo que a gente sacrifique nossos filhos, Ele só está pedindo que a gente não minta. Você entende por que Abraão é o pai da fé? Porque ele pegou Isaac, caminhou por 3 dias, carregou um fardo, imolou uma faca, amarrou o menino, colocou deitado sobre a cama e levantou o punhal. E a gente não consegue tentar não mentir por um dia. É verdade. A gente não consegue tentar comer menos por um dia. Nem estou fazendo jejum, estou falando só para a gente não ser glutão. Eu não estou falando de vícios mais difíceis. Eu estou falando dos mais fáceis. Porque depois que você engrena, as coisas vão. Quem gosta de correr, a gente primeiro tem que caminhar todos os dias. Para depois correr. Para quem gosta de nadar, a gente tem que pular na água e perder o medo de se afogar. Para depois nadar. O Filho de Deus, ele quer colocar as mãos, expulsar hordas de demônios e já levantar 3 mortos também da pancada. Mas ele não quer abrir mão de um prato de comida. Ele não quer abrir mão da mentira. E eu falo na mentira porque Deus tocou na mentira no domingo, né, pastor? Ontem, quarta. E Deus toca no meu coração a cada ciclo para dizer, olha, fala para eles o básico. Porque quando a gente começa a limpar o coração, as coisas começam a caminhar mais simples. É verdade. Em Efésios 4, para a gente começar a caminhar para o final, quem quiser acompanhar. Unidade no corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da votação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Amém. Que a gente lembre que a humildade não significa colocar uma roupa velha e dizer que é humilde. Jesus Cristo tinha uma roupa tão maravilhosa que eles não rasgaram, sortearam.
Mas isso não era motivo de Jesus se orgulhar. Você nunca viu ele falando da boca? Jesus Cristo não teve problema em dinheiro em nenhum momento da Bíblia, pelo menos que eu me lembro. A não ser aquela vez que cobraram ele o imposto, que ele abriu a boca do peixe e mandou pagar. Que é para deixar claro para vocês que filho de Deus não se preocupa com dinheiro. Glória a Deus. O dinheiro acontece naturalmente. É só você seguir o caminho. Lembra que quando Moisés chegou na beira do mar, o mar se abriu. Lembra que Jesus ficou 3 anos fazendo o trabalho, fazendo a pregação, sem jamais se preocupar com finanças ou com saúde. Vocês viram algum dos apóstolos caído na cama? A gente tem que começar a olhar o ministério de Jesus e entender que mais falam os atos do que as palavras. Jesus não se preocupou, pastora, com segurança. Isso que ele estava sendo perseguido para a morte. Jesus não se preocupou, pastora, com dinheiro. Jesus não se preocupou com a sua saúde. Se alguém aqui prega, sabe que pregar 3 vezes no dia desgasta. Você imagina você ser procurado 24 horas por dia. Ou você acha que Jesus tinha folga? Ele tinha que dizer, galera vai para lá, galera vai para lá, e ele sumia no meio do monte. Jesus, quando estava exausto e cansado, se retirava para um local isolado e se colocava na presença do Pai. O que você faz quando você está cansado? A última pergunta do dia. O que você faz quando você tem que tomar grandes decisões? Eu vou morrer, eu vou cumprir o meu propósito. Dá para dar uma aliviada? Deus falou, nem vou falar nada, já conversamos antes de tu descer. Que a gente tenha o entendimento de que o que nós temos que fazer, mas Deus vai estar conosco e suportar a nossa vida. Glória a Deus. Nossa vida. Jesus cumpriu o propósito. A pergunta que eu te faço é, a partir de hoje, vamos cumprir o nosso? Vamos parar de dar desculpa? Todo mundo aqui tem aquela pessoa que sabe que tem que pregar a palavra do Evangelho. E de pregar o Evangelho. Todo mundo sabe, aquele irmão, aquele funcionário, aquele patrão, que a gente tem que falar com ele. Mas antes da gente apresentar a palavra, pastora, da boca, nada melhor do que o teu testemunho de fato. Se você participava do grupo de WhatsApp, sai agora e diz, pessoal, desculpa, o meu novo eu, a minha nova criatura não condiz com essa palavra. Se você mentia, a partir de agora você diz, desculpa, não consigo mais ser essa pessoa. Esse novo eu, essa nova criatura, batizada do Espírito Santo de Deus, escolho natural e logicamente conviver com Ele e não no mundo. Aleluia. Não tem, pastora, como a gente colher os frutos do Espírito: paz, amor, controle próprio, bondade, se a gente não escolher matar o fruto da carne. Eu não consigo servir a lascívia, a prostituição, a bebedeira, a glutonice e ter ao mesmo tempo os frutos da paz, do amor, do Espírito Santo. Os dois não convivem no mesmo lugar. É verdade. Mas para lembrar vocês, quando vem o Espírito, ele vem acompanhado. Nós estávamos conversando terça-feira aqui e falaram, mas a libertação é fácil. Agora, se você não se proteger, eles voltam. É verdade. Para cada demônio expulso, volta 7. Só que o Espírito Santo de Deus, ele sempre vem acompanhado também. Por quem? O Pai e o Filho. A pergunta que eu te faço é, sério que você acha que um grupo de WhatsApp, que filmes ruins, que você vai ficar ouvindo música podre, vale mais do que você ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Talvez ninguém teve coragem de falar isso para vocês, mas o nosso ministério é assim. Eu quero que você tenha a vida que Jesus pregou para nós. Qual vida? A vida plena. O que é uma vida plena? Sem preocupação. Pastor, quer dizer que... Não, quer dizer que o pastor
está num dos momentos mais preocupados da vida dele dos últimos 12 meses. E eu não estou nem aí. Porque o mundo não vai me moldar. Eu moldo o mundo para poder de Jesus, para a honra e glória do Pai. Os problemas vêm, os problemas vão, mas a presença, que é o que me importa, fica. Aleluia. Eu não vou trocar a paz, o amor que eu tenho por ansiedade de coisas que já estão resolvidas. Aleluia. Eu vou caminhar durante o processo para entender o que o Senhor quer me mostrar. Glória a Deus. Eu vou trilhar o caminho porque eu sei que depois desses 12 meses de aprendizado eu serei uma nova criatura melhorada. Glória a Deus. Que a gente lembre que Abraão foi retirado da parentela e ele levou o seu sobrinho. E depois, durante o processo, Deus foi modificando ele diversas vezes. Ele foi aprendendo a confiar em si, a confiar no Senhor, a confiar na palavra, a seguir até ele chegar ao grande momento onde ele virou na terra o que Deus já sabia que ele era no céu. Glória a Deus. Que seja feito aqui na terra assim como é no céu. Só que na terra nós temos que trilhar o nosso caminho. E quando Abraão levanta e se desapega do filho e entrega para o pai e diz: Senhor, é meu, mas tu que me deu, e eu sei que tu vai restituir. Deus disse: esse é o pai da fé. Aleluia. Deus nos enxerga no nosso final, Glória a Deus. mas nós temos que trilhar o nosso caminho. Santo, puro, conhecedor da palavra do início ao fim, só Jesus. É verdade. E para finalizar, antes de eu entregar para a pastora, que a gente lembre que hoje a gente pode estar de pé, mas o irmão que está caído merece uma mão para levantar. Aleluia. Aleluia. Que a gente pare de julgar, que a gente pare de apontar, que a gente pare de falar palavras torpes, que a gente seja a bênção na vida dos nossos irmãos. É verdade. Eu não vi Jesus caminhando só com os grandões. Eu vi Jesus curando no tanque. Eu vi Jesus curando a pessoa que não era judia. Eu vi Jesus elogiando o centurião. Eu vi Jesus trabalhando para quem buscava Ele de forma constante e incessante. E você? Quando alguém cai ao seu lado, você ajuda a levantar ou você empurra mais um pouco? Oh, Deus. Que a gente comece a viver mais como Jesus nos ensinou. Que a gente tenha mais firmeza de fé como Ele nos ensinou. E que a gente tenha firmeza no coração que Deus Pai Todo-Poderoso, Ele realmente deseja que nós sejamos os filhos amados que Ele tanto nos enxerga. A pergunta que eu faço para ti, pastor: você acha que Deus nos colocou aqui para desfilar com a honra, com a glória, ou você acha que Ele nos colocou aqui para sofrer e ser os mendigos? Deus trouxe os filhos para que a gente tenha uma vida plena, e onde nós passarmos, as pessoas têm que nos olhar e dizer: quem são? Eu estava vendo na internet esses dias, eu juro que eu vou parar daqui a pouquinho, e a mulher dizia: eu tinha dinheiro, eu tinha não sei o que, eu tinha não sei o que, eu tinha não sei o que, mas eu olhava para aqueles crentes passando com aqueles ternos de caça-sapo, com aquele monte de filho ranhento, tudo sem dinheiro, mas eles tinham paz e eu não tinha, eles tinham alegria e eu não tinha. Amém. Glória a O que Deus. nós temos eles não conseguem. O que eles têm, que é dinheiro, carro, isso para nós é só você desapegar. É só você não colocar ele mais como uma trave para que você continue com Deus. Eu não lembro de Abraão passar necessidade 2 vezes, só para mostrar que ele era um cara meio teimosinho. Lembrem-se, apeguem-se à palavra, estudem e lembrem: Jesus deixou para nós o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para nos ajudar. Aleluia. E que no nome de Jesus nós podemos fazer coisas maiores do que Ele,
Só que lembre-se, amados irmãos, não tem limite. Você não precisa abençoar ele só. Você pode abençoar ele, ela, ele. Você pode abençoar em nome de Jesus todo mundo, porque não tem fim. Que a gente pare de ser mendigo e que a gente comece a ser abençoador. Glória. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Aleluia.